Aula 190. A mudança, a inconstância, o mundo em instabilidade. Este é o tema da aula. A mudança, a instabilidade do mundo. Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Um soneto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas da lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro e doce canto. E, afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz-se de maior espanto, que não se muda já como soía. Vamos interpretar a poesia. Eu tirei essa poesia do meu livro, A Poesia Camoniana, de minha autoria. E eu fiz a interpretação desse poema no meu livro. Você fica com os olhos presos no soneto de Camões. Fica olhando o soneto de Camões. Observa, eu vou ler outra vez a primeira estrofe. Você fica comigo na primeira estrofe. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Na primeira estrofe, como você percebe, o mundo está em mudança. Os tempos, as vontades, o ser, a confiança, enfim, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, novas formas, novos jeitos, novas modalidades. É a primeira estrofe. Vamos ler a segunda estrofe. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Olha a segunda estrofe. Os sentimentos estão em mudança, novidades constantes, diversas esperanças. O mal transforma-se em mágoa e o bem transforma-se em saudade. A oração condicional que ele coloca, se algum houve, ou seja, se algum bem houve, já é um pessimismo, né? Já revela o pessimismo do autor, o negativismo do autor. Vamos ver a terceira estrofe, o primeiro terceto. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. A natureza, olha o terceto, olha o primeiro terceto. A natureza
está em mudança. A primavera sucede o inverno. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. No eu, o doce canto se transforma em choro para o poeta. O eu dele, o doce canto se transforma em choro. E olha a última estrofe. Enfim, esse mudar-se cada dia, outras mudanças faz de maior espanto, que não se muda já como soía, como costuma. Verbo soer, acostumar-se, né? Vamos ao futebol sexta-feira, como sempre, sói, ou seja, como sempre acontece. É um verbo irregular que só se conjuga na terceira pessoa. Lemos a última estrofe. Então, a última estrofe surpreende quem está lendo. O poeta que vê tanta mudança no mundo, nos sentimentos, na natureza, no próprio eu, espera que ele próprio mude. Tudo nele é mudança. A juventude, a velhice. Os cabelos negros, as cãs de um velho. A força da juventude, a debilidade da senilidade. Nesse momento de sua vida, nada mais muda. O agora não muda mais. Não se muda como soía. Ou seja, não se muda como no passado era costume mudar. A neve fria, no inverno, cobre os campos, porém logo virá a primavera, o verde manto, porque tudo muda. Na velhice, a debilidade não se transforma em fortaleza, nem os cabelos cobertos de neve fria, que são brancos então, mudar-se-ão em cabelos cobertos de negro, manto preto. É o destino que persegue inexoravelmente os humanos. Em outra poesia, ele escreveu: também mudando-me eu fiz de outras cores, e tudo mais renova. E isto é sem cura, ou seja, que eu agora mude novamente de cor. Vamos continuar olhando o soneto. Primeira estrofe. A apresentação do assunto. Ele apresenta um assunto. A mudança. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. A mudança. Segunda estrofe. O desenvolvimento desse assunto. Continuamente vemos novidades. A terceira estrofe, a confirmação da ideia apresentada. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi da neve fria. Quarta estrofe, conclusão, a chave de ouro, que não se muda já como soía, como era costume mudar. Quando o poeta abandona a natureza e parte para o eu, a natureza muda. Do inverno para o verão, da noite para o dia, ela muda. Mas quando chega no eu, as mudanças que ocorrem no eu, o envelhecimento, os cabelos brancos, a fraqueza, a possível debilidade da idade, isso não tem cura. Isso não muda como soía, como era costume mudar na natureza. Olha o soneto. Opera-se a mudança do pior para o melhor. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi da neve fria. Então, do pior para o melhor.
Neve fria transformou-se o chão de verde manto. Mas também opera-se no soneto a mudança do melhor para o pior. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades, e em mim converte-se em choro o doce canto. Então, transformação do melhor para o pior. Opera-se o pior de todas as mudanças, que não se muda já, como soía. Opera-se a mudança no poeta em analogia com o ciclo das estações, porém no sentido inverso. Ouça, o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi da neve fria. Em mim converte-se em choro o doce canto. É o inverso. Em mim, o choro se converte em choro, o doce canto. O canto se transforma em choro. E na natureza, o chão coberto de neve se transforma em verde manto. Eu estou vendo uma poesia cujo tema é a mudança, a inconstância, a vida fugitiva e o mundo em instabilidade. Nós vamos continuar. Mas antes de continuar, eu preciso dar a resposta do exercício da aula anterior, da aula 189. Na aula 189, eu pedi que vocês analisassem um poema de Olavo Bilac e também Óbito do autor Machado de Assis. São 20 questões, 10 de Olavo Bilac e 10 de Machado de Assis. A leitura é muito importante do texto. Além do exercício que alimenta seu raciocínio, que exerce o raciocínio, além disso, você está conhecendo o texto. Está conhecendo o texto. Bilac, Machado de Assis, Raul Pompeia. Sempre é importante fazer o exercício. Vamos ver a resposta da aula anterior. A alternativa A responde às questões 2, 7, 8 e 9. A alternativa B responde às questões 4, 11, 15 e 19. A alternativa C de casa, meia dúzia, 14, 16 e 17. A alternativa D de dado, 1, 12, 13 e 18. E a alternativa E, 3, 5, 10 e 20. Você observa que a alternativa A são 4 questões que respondem A. A B, 4 também. A C, 4, a D, 4 e a E, 4. Isso é o ideal. Isso é o ideal que se faça para evitar o acerto eventual. É o ideal. 4 vezes 5, 20, são 20 questões, 4 em cada alternativa. Isso é o ideal. Às vezes eu faço isso, às vezes é impossível, deixo passar, mas normalmente numa prova séria, oficial, do governo ou particular, sempre perceba que são 100 questões e 5 alternativas, então são 20 questões para a resposta A, 20 para B, 20 C, 20 D e 20 E. Esse é o ideal. Como eu fiz agora nesse texto. Vamos voltar ao poema de Camões. Eu queria comentar mais algumas coisas. Queria comentar sintaticamente algumas coisas. Lembre-se que as minhas aulas no vídeo de 1 a 52, literatura, só literatura, português e brasileira.
desde o arcadismo, renascimento, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo, modernismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, toda a literatura portuguesa e brasileira. Das 53 até 82, nós temos gramática da língua portuguesa. E depois, de 83 para cá, interpretação de texto. Interpretação de texto, revendo todo o nosso conhecimento. Na primeira estrofe, eu quero interpretar essa voz passiva. Mudam-se os tempos, ou seja, os tempos são mudados. Mudam-se as vontades são mudadas. Muda-se o ser é mudado. Então a análise que eu faço é a seguinte: mudam-se os tempos, sujeito da oração, tempos, na voz passiva. Os tempos são mudados. E não aparece o agente, quem muda esse tempo. E a partícula C é a partícula apassivadora. Mas eu quero insistir no seguinte: a posição dessa partícula C é muito importante. Ouça essas duas frases que eu vou dizer para os senhores. No aeroporto, os turistas se cumprimentam. Outra frase. No aeroporto, cumprimentam-se os turistas. Na primeira, no aeroporto, os turistas se cumprimentam. A oração está na voz ativa, o sujeito da oração é turistas, e eles cumprimentam a quem? A eles mesmos, e o se é um pronome reflexivo como objeto direto. É esse o sentido da frase, que os turistas cumprimentam a eles mesmos. Mas na segunda, no aeroporto cumprimentam-se os turistas, a ideia é que os turistas são cumprimentados, não por eles mesmos, mas por outrem. Então o sujeito da oração é turistas, na voz passiva. E a partícula C é partícula apassivadora. Entendeu? Outro exemplo. Os noivos se beijam. Sujeito, os noivos. Os noivos beijam quem? A si. Um pronome recíproco, objeto direto. Mas diria eu, logo após a cerimônia da religião, beijam-se os noivos. Ou seja, os noivos são beijados. Sujeito da oração noivos, partícula C, partícula apassivadora. Mais uma. As mulheres se enganam. Ou seja, as mulheres se enganam, uma engana a outra. Agora, enganam-se as mulheres, elas são enganadas. No primeiro caso, a mulher é o sujeito da oração. As mulheres se enganam. No segundo, enganam-se as mulheres, elas são enganadas, o sujeito é mulheres e a partícula C, partícula apassivadora. Isso é o comentário da primeira estrofe. Na segunda estrofe, eu queria que vocês percebessem o verbo haver. E do bem, se algum ouve, suponhamos que o autor dissesse os bens e dos bens. Como que eu leria a frase? Como eu encontraria a leitura? E dos bens, se alguns houveram? Não. E dos bens, se alguns houve. O verbo haver é impessoal no sentido de existir. Se fosse o verbo existir, tudo bem, ele é pessoal. E eu diria, e dos bens, se alguns existiram. Com o verbo haver, não. Houve bens. Sempre existiram bens. E sempre houve bens. O verbo haver é impessoal. Olha no primeiro terceto, essa palavra que.
O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. O que é que já foi coberto de neve fria? O verde manto. Então, o verde manto é o sujeito da oração embaixo, que já coberto foi de neve fria? Não, não. Ele não é o sujeito. A palavra que, no lugar de verde manto, é que é o sujeito da oração. Então, o tempo cobre o chão de verde manto, o qual verde manto já coberto foi da neve fria. Esse pela neve fria é o agente da voz passiva. E por último, e afora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Olha, que mudança faz de maior espanto? Dois pontos, que não se muda já como soía, como era costume mudar. Como se chama essa oração? Que não se muda já como soía. Como se chama essa oração? Subordinada apositiva. Ela é o aposto de um termo anterior. Toda oração que segue a dois pontos é apositiva. Digo-te uma verdade, dois pontos, que vencerás. Que vencerás é a verdade, é aposto da verdade. Não disse isto que você não estuda, dois pontos, que você não estuda. Que você não estuda é o isto que eu disse, aposto. Deitou-vos Deus uma bênção, dois pontos, que crescesseis e multiplicasseis. Que crescesseis e multiplicasseis é aposto da bênção. E aí no texto, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía, que não se muda já como soía, é aposto da mudança. É essa a mudança. Oração apositiva. O tema desta aula 190, é a mudança, a inconstância da vida, a instabilidade do mundo. Ouça esse tema na voz de Gregório de Matos, nosso poeta barroco. Até o título já é sugestivo. A instabilidade das coisas do mundo. Esse A com crase, ou seja, ele está dedicando às instabilidades das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Comece o mundo, enfim, pela ignorância, pois tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Gregório de Matos. Olha o primeiro quarteto. O sol, para o poeta, já que ele está dizendo instabilidade, não dura um dia. Depois, segue com a ausência do sol, segue a noite escura. A luz é vida, e depois a noite escura. Então o mundo se mergulha em sombras,
E nessa sombra morre a formosura. E o mundo se transforma em tristezas e sem alegria. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza a alegria. Observe o verbo subentendido, senão não dá para entender o poema. Ouça o verbo subentendido. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza morre a alegria. Entendeu? E ele escreveu: em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza a alegria. Se ele colocasse uma vírgula depois de tristeza, era mais compreensível o texto. Né? Isso chama-se a zeugma do verbo. Eu posso indicar a ausência do verbo através de uma vírgula. Eu estudo química. Ponto final. Você, vírgula, italiano. Ou seja, você estuda italiano. Essa é a ideia. Eu sou brasileiro. Você, vírgula, francês. A vírgula indica a ausência do verbo. Zeugma do verbo. Porém, e esse porém é sugestivo, se acaba o sol porque nascia, quer dizer, está então questionando a natureza. Se há sol porque nascia, o verbo nascer foi colocado no imperfeito do indicativo. Ele não disse, porém se acaba o sol porque nasceu. Porque esse nasceu seria um tempo do passado que encerrou. Eu estudei química em 1960, encerrou. Se eu uso o verbo no imperfeito do indicativo, a ideia é que está no passado, mas pode estar até hoje. Até hoje. Em 1950, eu já estudava a língua portuguesa. Daquela época até hoje. Então ele preferiu o imperfeito do indicativo para o sol, porque nascia. Mas depois, quando ele mudou a luz, porque não dura, colocou no presente. Que é o presente que ele está querendo. É o agora, o já. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto de pena assim se fia, ou seja, como o gosto de pena, esse fiar, é tramar, e pena é castigo, é desgosto. Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Essa palavra sol, formosura e alegria, ele está se referindo ao sol, à formosura e alegria lá da primeira estrofe. E finalmente, o desfecho. Comece o mundo, enfim, pela ignorância, pois tem qualquer coisa por bens da natureza. O que é que existe constantemente na natureza? O que é que não muda na natureza? O que é constante? A firmeza somente na inconstância. Ou seja, a única coisa que não muda é que tudo muda. A única coisa que é estável é que tudo é instável. A única coisa que é firme é a inconstância da natureza. Mais um poema de nosso tema, o tema de hoje. A mudança, a inconstância, a vida fugitiva e a instabilidade do mundo. Ouça. Antônio Barbosa Bachelard, um poeta barroco do século XVII. Este nasce, outro morre. Acolá soa um ribeiro que corre. Aqui, suave. Um roxinol se queixa, brando e grave. Um leão, com um rugido, o monte atroa. Aqui corre uma fera. Acolá voa, com um grãozinho na boca ao ninho, uma ave. Um
derruba o edifício, outro ergue a trave. Um caça, outro pesca, outro enferoa. Um nas armas se alista, outro as pendura. Ao soberbo ministro, aquele adora, outro segue do passo a sombra amada. Este muda de amor, aquele atura. Do bem de que um se alegra, o outro chora. Ó mundo, ó sombra, ó zombaria, ó nada. Exercício para a próxima aula. Já que eu estou dizendo da instabilidade da vida, né, a vida fugitiva, que tudo muda, que tudo acaba, que tudo se renova, então vocês vão ler um poema de Francisco de Vasconcelos e responder às 20 questões que nós formulamos. Esse bachel nas praias derrotado foi nas ondas Narciso presumido. Esse farol nos céus escurecido foi do Monte Libré, gala do prado. Esse nácar em cinzas desatado foi vistoso pavão de abril florido. Esse estio em Vesúvios encendido foi zéfiro suave em doce agrado. Se a nau, o sol, a rosa, a primavera, estrago, eclipse, cinza, ardor cruel, sente no auge de um alento vago, olha cego mortal e considera que és rosa, primavera, sol, bachel, para seres cinza, eclipse, incêndio, estrago. Francisco de Vasconcelos. Vocês me respondem as 20 questões. Esse texto que eu fui buscar, muitas interpretações dele na editorial Presença, são textos de apoio da literatura, e também na apostila chamada Sebenta, uma apostila de Portugal. Lá tem várias informações sobre o texto e eu transformo, busco as informações e elaboro, então, 20 questões para você responder. A poesia é muito bonita e eu espero que vocês leiam com calma e acertem pelo menos 80% das questões. 80% das questões é o meu parâmetro, menos eu não vou aceitar. E quem não fizer o exercício em casa, eu vou mandar um bilhete para o pai, para que ele interrompa do filho, então, o lanche, o cinema, a televisão, a saída, o esporte, põe um castigo, se não resolver as 20 questões. Este poema que vocês vão resolver já foi interpretado em aula. Se quiserem buscar nas aulas dadas, é só colocar o primeiro verso e eu tenho a explicação dele, se quiser mais explicação sobre ele. Então o poema, ele é conteúdo de uma aula já dada. Você pode ir nos meus vídeos, buscar este poema, estudar comigo e depois resolver os poemas, depois resolver o teste. Fica um exercício excelente para a sua cultura, para o seu conhecimento, para as provas de vestibular, para provas de concurso, para interpretações de leis. O que o advogado faz se não é interpretar a lei? Lei é uma interpretação de texto. Ele lê a lei e interpreta a vontade do legislador. No contexto desse tema, a mudança, a inconstância da vida, no meu livro Sermão da 60ª, de Padre Antônio Vieira, eu interpreto um discurso do Padre Bernardes, que viveu na mesma época do Padre Vieira, Manuel Bernardes, jesuíta. Nesse mesmo tema. O título é Tudo Passa. Bom, já o título já demonstra o tema que nós estamos estudando. Tudo passa. Observa a proposta do autor. Observa
como se faz um discurso. Ele dá o início, desenvolve e volta novamente à conclusão. Tudo passa. Quanta verdade é que a figura desse mundo sempre está passando e nós com ela. Dos sábios e justos, diz Isaías, que vêm à terra de longe. Ora, vem cá, alma minha, faze por ser sábio, toma as asas da contemplação e suspende-te nelas, e olha de longe para esta bola da terra e verás como a sua figura está passando. Que é o que vês? Mares, rios, árvores, montes, vales, campinas, desertos, povoados e tudo passando. Os mares em contínuas crescentes e minguantes, os rios sempre correndo, as árvores sempre remudando-se, ora secas, ora floridas, ora murchas. Os montes já foram vales, e os vales já foram montes ou campinas. Os desertos já foram povoados, e os povoados agora já foram desertos. Mas olhai em especial para os povoados, porque o mundo são os homens. Tudo está fervendo em movimentos que acabam e começam. Uns a sair dos seios das mães, outros a entrar nos ventres da sepultura. Aqueles cantam, dali a pouco choram. Estes outros choram, dali a pouco cantam. Aqui se está enfeitando um vivo, parede e meia estão amortalhando o defunto. Aqui contratam, acolá distratam, aqui conversam, acolá brigam. Aqui estão à mesa rindo e fartando-se. Acolá estão no leito gemendo os que riram e sangrando-se do que comeram. Lá vai um coche com os pés sobre a tela e veludo. Atrás das rodas vai um pobre nu e descalço. E que turba muda é aquela que vai cobrindo os campos de armas e carruagem? É um exército que vai a uma das duas coisas, ou a morrer ou a matar. E sobre quê? Sobre que 2 palmos de terra são de cá e não de lá. E que árvores são aquelas que vão voando pelas ondas com asas de pano? São navios que vão buscar muito longe coisas que piquem a língua, coisas que alegrem os olhos, isto é, espécies, sedas, ouro. Olhai o tráfego, tudo ferve, tudo se muda por instantes. Se dividirdes os olhos, dali a nada tudo achareis virado. O rico já é pobre, o mecânico já é fidalgo, o moço já é velho, o são já é enfermo e o homem já é cinzas. Já são outras as cidades, outras as ruas, outras linguagens, outros trajes, outras leis, outros homens. Tudo passa. A minha pátria é a língua portuguesa.